pessoais, sejam bem-vindos ao quinto curso de inverno de Fisiologia, que é promovido pela Liga Acadêmica de Fisiologia e pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Unipal. Eu sou a Lívia Cardoso, eu sou graduanda em Nutrição, e nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre o sistema nervoso entérico e o que ele faz no nosso intestino. Bom, o que é o sistema nervoso entérico? O nosso sistema digestório ele tem um sistema nervoso intrínseco autônomo, com um número de células tão grande quanto da medula espinhal. E é por isso também que ele é conhecido como nosso segundo cérebro. Ele funciona recebendo estímulos e atuando sobre eles, controlando a motilidade, a secreção e o crescimento do trato digestório. Mas apesar de ser independente, o sistema nervoso entérico ele compartilha sim muitas características com o sistema nervoso central, também podendo se comunicar com ele. E do que o sistema nervoso entérico ele é formado? Bom, ele é formado por plexos ganglionares maiores, que são o submucoso e o mioentérico, e eles se intercomunicam. E também é formado por plexos aganglionares, os secundários, e os terciários, que se comunicam com os plexos ganglionares por feixes de fibras nervosas. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse desenho onde fica esses plexos. Aqui a gente está vendo a mucosa do intestino, né, as velocidades ali, e aí tem as camadas dos tecidos onde a gente já pode ver os plexos. Ali em cima tem o mioentérico indicando, tem o do lado plexo terciário, aí tem o plexo submucoso ali. Aí tem outro corte também, que também mostra as velocidades e essas coisinhas laranjas, o plexo submucoso, o plexo mioentérico, e essas coisinhas são o sistema nervoso entérico. Dando seguimento, o sistema nervoso entérico ele é autônomo e capaz de regular todas as funções motoras, secretoras e endócrinas do sistema digestório, mesmo na ausência do sistema nervoso autônomo. O que isso significa? Que ele é totalmente independente. E é por isso que quando a gente morre, provavelmente ele é um dos últimos sistemas a parar, ou por falta de nutrientes, ou por mudanças no pH, ou outros fatores. Mas a sua rede neuronal ela continua funcionando intacta. Por isso também que pessoas que já sofreram algum traumatismo na medula, por exemplo, e perderam o movimento do corpo, tiveram alterações cerebrais, elas continuam com seu sistema digestivo funcionando. E como ocorre essa comunicação entre o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso entérico? Bom, as fibras neuronais do sistema nervoso autônomo parasimpático e o simpático, elas fazem sinapses com os interneurônios dos plexos intramurais do intestino, que são o mioentérico e o submucoso, ou elas terminam nos plexos, modulando a atividade do sistema nervoso entérico. Essas fibras elas são sensoriais, e as vias neurais envolvidas elas podem ser multisinápticas. Os nervos eles são constituídos 75% de fibras aferentes e o restante é de fibras eferentes. As fibras eferentes elas conduzem as informações sensoriais mecano e dos quimiorreceptores do sistema digestório para a medula cefálica e sacral. Já as fibras eferentes elas vão fazer o inverso, elas vão conduzir as informações da medula cefalosacral para o sistema digestório. E cerca de 50% das fibras simpáticas elas são aferentes. Bom, dos 4 processos gastrointestinais, a motilidade e a secreção elas são as principais funções reguladas. Isso quer dizer o quê? Se o alimento ele passa pelo nosso sistema muito rápido, ele não tem um tempo suficiente para tudo ser digerido e absorvido ali no rumen. E por isso que é importante começar a digestão desde a boca, com uma mastigação correta, sem pressa, para já ir quebrando o alimento em pedaços menores e a digestão ela ser mais lenta e eficaz. A secreção liberada ela sofre uma regulação para as enzimas digestivas apropriadas, elas poderem quebrar o alimento em formas que elas possam ser absorvidas. Então, a digestão ela depende diretamente da motilidade e da secreção. Antigamente, né, os cientistas eles acreditavam que a absorção dos nutrientes ela não era irregular e que tudo que a gente comia, a gente absorvia. Mas hoje em dia a gente já tem as evidências que indicam que a absorção de alguns nutrientes ela pode ser alterada
em resposta a mudanças ambientais de longo prazo, como, por exemplo, o consumo exagerado de ultraprocessados que altera a composição da nossa microbiota intestinal. Mas essas mudanças elas podem ser de vários tipos e elas ocorrem justamente porque as nossas percepções elas passam pelo nosso sistema nervoso autônomo e elas se comunicam com o nosso sistema digestório. Bom, agora a gente vai falar um pouco do que são os reflexos. Bom, os reflexos eles são respostas, ações, e a gente possui dois tipos de respostas diante do alimento no nosso trato gastrointestinal. São eles o reflexo longo e o reflexo curto. Primeiro a gente vai entender um pouco sobre o que é um reflexo curto. Os plexos nervosos entéricos na parede intestinal que a gente viu, eles atuam como um pequeno cérebro, permitindo que reflexos locais eles sejam iniciados, integrados e finalizados completamente no trato gastrointestinal. Se trata daquela independência que eu citei do sistema nervoso entérico. Então, os reflexos que se originam dentro do sistema nervoso entérico e são integrados por ele sem que haja necessidade de sinais externos, eles são denominados reflexos curtos. O plexo submucoso ele contém neurônios sensoriais que vão receber sinais do lúmen do trato gastrointestinal. E a rede do sistema nervoso entérico ele vai integrar essa informação sensorial e vai iniciar uma resposta que vai controlar as secreções das células epiteliais. E os neurônios dos plexos mioentéricos vão influenciar a motilidade também. Então, quando as vias aferentes dos receptores sensoriais localizados na parede do sistema digestório, elas fazem sinapses com corpos celulares de interneurônios dos plexos intramurais, dentro do nosso trato gastrointestinal, isso se chama um reflexo curto. E aí, desses plexos vão partir as fibras pró-sinápticas para a musculatura e para as glândulas. Agora chegou a vez da gente falar um pouco dos reflexos longos. Embora o sistema nervoso entérico ele seja capaz de funcionar isoladamente, ele também envia informações sensoriais para o sistema nervoso central, e ele vai receber as aferências dele através dos neurônios autonômicos. Esses reflexos digestórios integrados no sistema nervoso central, eles são chamados de reflexos longos. Os receptores sensoriais, sendo eles mecano, químio e osmoreceptores, localizados na parede do trato gastrointestinal, quando são estimulados pela chegada do alimento, eles enviam impulsos aferentes ao sistema nervoso central, por meio da via dos nervos vagos ou pélvicos. Dos corpos celulares desses nervos localizados na medula espinal provêm as respostas deferentes transmitidas, em grande parte, pelos mesmos nervos. Dos plexos, lá no nosso intestino, emergem as fibras pró-sinápticas, que vão inervar a musculatura e as glândulas do sistema digestório. Os reflexos mediados desse modo, então, eles são chamados de reflexos longos, porque eles têm os corpos celulares dos neurônios aferentes localizados lá no sistema nervoso central. E os reflexos longos, que se originam completamente fora do sistema digestório, vão incluir os reflexos antecipatórios e os reflexos emocionais. Todos esses são reflexos longos. Esses reflexos também podem ser chamados de reflexos cefálicos. Bom, os reflexos antecipatórios eles são iniciados com estímulos como a visão, o cheiro, o som ou um pensamento no alimento, que vão preparar o sistema digestório para a refeição que o encéfalo está antecipando para a gente. E é por isso que quando a gente está lá com aquela fome e sente o cheiro de um alimento bom que a gente gosta sendo preparado, o nosso estômago vai roncar. E os reflexos emocionais, ele também têm a sua influência no trato gastrointestinal. As respostas gastrointestinais às emoções, elas podem ocorrer na forma de constipação, enjoos, vômitos, diarreias. Tudo isso pode ser induzido psicologicamente se a gente estiver, por exemplo, muito ansioso, nervoso, estressado. Nos reflexos longos, o músculo liso e as glândulas do trato gastrointestinal, elas estão sob controle autonômico. Em geral, a divisão parasimpática é excitatória e vai realçar as funções gastrointestinais, porque o simpático ele é relacionado com a luta ou fuga, né? Então o intestino ele não precisa receber tanta energia, tanto sangue naquele momento, porque não é a prioridade. Então o peristaltismo ele é diminuído.
A estimulação simpática, então, ela vai causar a diminuição da motilidade e das secreções glandulares. E a vasoconstrição? O inverso, né? Comprova o peristaltismo ele é aumentado com o parasimpático. E a maioria dos neurônios parasimpáticos, elas se encontram no nervo vago. E é assim que ocorre o famoso eixo intestino-cérebro que a gente tanto ouve falar por aí. É na comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, que garante a homeostase do nosso intestino e regula várias funções, como a imunológica, a permeabilidade intestinal e a sinalização endócrina. E é por isso que o nosso sistema nervoso também é conhecido como o nosso segundo cérebro, porque ele contém mais de 10 milhões de células neuronais. Depois do cérebro, o sistema digestivo ele contém o maior sistema nervoso do corpo humano. E apesar do sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central eles parecerem funcionar de forma independente, funcionam, né? Esses dois sistemas nervosos eles estão sempre se comunicando. E para finalizar nossa aula, aqui eu trouxe alguns dos neurotransmissores do sistema nervoso entérico. Eu vou ler algum deles aqui com vocês. Bom, o primeiro aqui é a acetilcolina. Ela se origina no sistema nervoso autônomo parasimpático e no sistema nervoso entérico. Ela vai agir contraindo a musculatura lisa, relaxando o esfíncter pilórico e aumentando as secreções como a salivar, a gástrica, a biliar e a enzimática do pâncreas. A norepinefrina, ela se origina no sistema nervoso autônomo simpático e tem ações como o relaxamento da musculatura lisa, a contração do esfíncter pilórico, o efeito bifásico sobre a secreção salivar, a vasoconstrição e a diminuição secundária das secreções e um efeito trófico sobre as glândulas salivares. Bom, aqui tem outros também, né? Eu vou ler aqui do óxido nítrico. Ele também se origina no sistema nervoso autônomo parasimpático e no sistema nervoso entérico. Ele age relaxando a musculatura também. E aqui, voltando, só para explicar o desenho aqui, né? Não sei se vocês notaram, mas aqui está falando, né, dos reflexos longos. Aí tem o núcleo vagal, a medula espinhal, do outro lado também. E aí o reflexo curto seria o que já acontece aqui no sistema nervoso entérico, né? Ele é totalmente integrado e acontece todo lá. Ele se integra e finaliza lá. Bom, e aqui se encerra essa aula. Essas foram as minhas referências. Caso vocês tenham interesse de vir de buscar nos livros. E muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais nessa aula de fisiologia sobre o funcionamento do nosso intestino e que vocês aproveitem todo o conteúdo que está sendo oferecido pela Liga de Fisiologia.